Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as ondas de calor que nos últimos anos têm afetado diferentes regiões do mundo. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem da Terra pegando fogo, simbolizando assim as ondas de calor que vêm atingindo as mais diferentes regiões do mundo nos últimos anos. Então, o tema dessa aula, ondas de calor, alerta global. Essa aula está sendo gravada no dia 15 de novembro de 2023. Então, moçada, meus alunos têm perguntado por que está ocorrendo tantas ondas de calor, estão ocorrendo tantas ondas de calor em diferentes regiões do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, desde setembro que o nosso país vem sendo afetado por ondas de calor. E a atual onda de calor, que na segunda semana de novembro de 2023 atingiu inúmeros estados brasileiros, é considerada, se não a pior onda de calor, uma das piores ondas de calor registradas até o momento em nosso país. Em muitos municípios, em muitos estados, principalmente da região Centro-Sul e lá do Nordeste, estão ocorrendo quebras de recordes de temperaturas máximas, inclusive em algumas áreas, com temperaturas ultrapassando a casa dos 44, 45 graus, algo que ao longo da minha vida eu nunca tive conhecimento em nosso país. E olha que eu sou professor de geografia há 42 anos. E uma das minhas especialidades é justamente o clima, porque desde garoto eu sempre gostei dessa parte que envolve previsão do tempo e também o estudo dos climas existentes em nosso planeta. E logicamente, ao fazer o curso de geografia, uma das áreas em que eu me especializei e tenho um domínio muito grande exatamente sobre essa questão climática. Eu não sou meteorologista e muito menos climatologista. Sou geógrafo e professor de geografia com estudo aprofundado em climatologia. Então, essa imagem, esse slide, tem por objetivo mostrar a vocês ondas de calor que foram registradas no primeiro semestre de 2023, portanto, nesse ano. Então, por exemplo, lá no Irã, nós tivemos, não sei pronunciar essa palavra aqui, mas acredito que é Avaz, algo em torno de 54 graus. Repare, na Oceania, né? Aqui é Odinadata, 50,7 graus. Na Sicília, 48,8 graus. Death Valley, deve ser assim, não sei, 56,7 graus nos Estados Unidos. Na América do Sul, em Rivadavia, na Argentina, 48,9 graus. Apenas algumas das temperaturas máximas extremas registradas em 2023 em determinadas regiões do mundo. Então, aqui nós temos recordes de temperaturas
que foram registrados nessas áreas que foram citadas aqui nesse mapa, para demonstrar a vocês o seguinte, que essas ondas de calor, elas não estão sendo, vamos dizer assim, ondas localizadas. A gente sabe que no período do verão, sobretudo na zona intertropical e naquela zona extratropical mais próxima dos trópicos, é comum a ocorrência de ondas de calor, até mesmo porque nessas áreas, na zona de transição dos trópicos para a zona temperada, você encontra boa parte dos desertos existentes no mundo, e nessas áreas nós temos extremos de temperaturas, né? Temperaturas máximas muito elevadas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esses extremos de temperatura não estão ocorrendo única, exclusivamente, nas zonas intertropicais e naquela faixa de transição da zona intertropical para a zona temperada, onde se concentram os desertos. Essas ondas de calor têm acontecido também no extremo norte e no extremo sul do planeta. Então, isso, de certa forma, acende um sinal de alerta global para corroborar com a tese de que as mudanças climáticas em curso no nosso planeta estão intimamente relacionadas ao aquecimento global, que por sua vez, em parte, deriva da ação antrópica, que através de inúmeros processos desenvolvidos pelo homem, também contribui para a elevação gradual da temperatura do nosso planeta. E lembrando que essas ondas de calor são extremamente prejudiciais não só à saúde humana, principalmente das pessoas mais velhas e daquelas crianças mais novinhas, assim como também ao meio ambiente e às atividades agrárias, de onde saem boa parte dos alimentos que nós consumimos no dia a dia. Por isso que o tema dessa aula, Ondas de Calor Alerta Global, não só para mostrar a vocês áreas do planeta que vêm nos últimos anos enfrentando com uma frequência cada vez maior ondas de calor, assim como também falar sobre o que está causando o aumento da incidência dessas ondas de calor no mundo e quais as consequências essas ondas de calor geram não só para o homem, assim como para o meio ambiente como um todo. Aqui nós temos mais um planisfério aberto para mostrar a vocês recordes de temperaturas que foram registrados no mundo no período de 2017 a 2023. Então, nós temos aqui, por exemplo, algumas áreas do mundo. Aqui, Reino Unido, repare aqui na Inglaterra, no Reino Unido, 40,3 graus, onde eu poderia imaginar que um dia o Reino Unido teria uma máxima na casa dos 40 graus. Nunca. Você sabe por quê? Aqui é uma zona temperada, sob influência oceânica. Então, mesmo no verão, as temperaturas lá no Reino Unido não são extremamente altas. Mas o que está acontecendo nos últimos anos é que as ondas de calor estão se intensificando no período de transição primavera e ao longo do verão, em boa parte do continente europeu. Então, o que nós vimos em 2022 lá no Reino Unido foi, mais precisamente na Inglaterra, uma temperatura extrema, muito elevada para o país. Repare aqui na Itália, 48,8 graus em 2021. Tudo bem que a região da Itália, por exemplo, a Sicília, a bota da Itália, fica próxima do continente africano, onde se localiza ali o deserto do Saara, e no período do verão, os ventos quentes e secos e centros de alta pressão que se posicionam sobre o deserto do Saara se deslocam para o sul da Europa, gerando um verão abrasivo, não só na Itália, no sul da França,
na Península Ibérica, áreas de Portugal, áreas da Espanha, assim como também gera calor extremo, por exemplo, na Grécia, país que está acostumado no verão a ter picos de temperaturas acima de 40 graus. Uma outra área que eu chamo a atenção é que a Turquia, 2021, 49,1. Olha aqui o Paquistão, 2017, 53,7. Repare como extremamente alto. Tailândia, 2023, 45,4, recorde. Vietnã, 2023, 44,2. Japão, 2020, 41,1. Aqui nós temos, por exemplo, na Austrália, 50,7. Tudo bem, a Austrália é cortada pelo Trópico de Capricórnio. 2/3 do território australiano são dominados por desertos e regiões semiáridas. É comum fazer calor lá, mas nós estamos mostrando aqui extremos de temperatura. Aqui na África, por exemplo, 45 graus. E aqui mais ao norte, na Argélia, nós temos aqui 51,3 em 2018. Olha só, que coisa absurda. Na Espanha, 47,6 em 2021. Na França, 46 graus. Olha que absurdo. No Uruguai, 2022, 44 graus. Último verão. Brasil, 2020, 44,8. Olha o que eu chamo a atenção aqui, Canadá. Canadá está numa zona de transição da faixa temperada para fria. Aqui tem uma cidade canadense que registrou em 2021 49,6. Quem poderia, na sua sã consciência, imaginar que um dia a temperatura no Canadá iria ultrapassar 40 graus, ainda mais aqui no oeste, chegando a quase 50 graus. Então, o que eu estou mostrando a vocês são dados verdadeiros que mostram que existe um padrão de mudanças climáticas em curso no nosso planeta. E as autoridades, elas têm que se ater aos elementos causadores dessas ondas de calor que estão se tornando mais frequentes, mais fortes, porque não só a vida humana, como outras espécies, tem uma determinada resistência a uma certa temperatura. E não é só a questão da vida humana, principalmente das pessoas mais idosas e das crianças, que estão em risco, mas a própria sobrevivência de uma parte considerável da raça humana, que habita essas áreas que estão sendo submetidas a uma frequência e a uma intensidade cada vez maior dessas ondas de calor. A onda de calor que o Brasil está enfrentando ao longo dessa semana é extremamente fora dos padrões. Esse ano nós temos um super El Niño, já tivemos outros super El Niños, até com intensidade maior do que a atual, e não tivemos essas ondas de calor tão intensas como estão sendo registradas não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Aqui eu quero mostrar a vocês um padrão que ocorreu agora, em agosto de 2023, no norte do Chile, na região da Cordilheira dos Andes. Então nós tivemos uma máxima de 38,9. Mas o norte do Chile é cortado pelo Trópico de Capricórnio. O norte do Chile está localizado no deserto do Atacama. Nós estamos falando do inverno. Aqui, 2 de agosto. Praticamente o meio do inverno, do hemisfério sul. Uma temperatura como essa, e você repare que não é só na Cordilheira dos Andes, porque boa parte do território argentino, o Paraguai, a Bolívia, boa parte da América do Sul, registrou temperaturas bem acima dos padrões normais para o inverno. Então nós tivemos um inverno
fora dos padrões, com temperaturas extremas em boa parte da América do Sul. E agora, nessa transição da primavera, né, final do inverno e no transcurso da primavera, o Brasil e outros países da América do Sul vêm registrando ondas de calor com temperaturas extremas. Na Bolívia tivemos 47 graus, no Paraguai tivemos 46 graus agora, dias atrás. Então nós temos que levar em consideração esse padrão que está sendo muito bem observado, porque só um leigo não vê que existe um padrão de mudanças climáticas em curso, um leigo ou uma pessoa que não quer aceitar que está havendo um padrão bem nítido de mudanças climáticas em andamento no nosso planeta. Aqui nós temos, por exemplo, a cidade de Lytton, que eu citei ainda há pouco aqui, no oeste do Canadá, que em 2021, junho de 2021, bateu 49,6, cara, graus Celsius, 121 Fahrenheit. Então vocês reparem que a América do Norte, principalmente aqui o sudoeste dos Estados Unidos, e essa região noroeste dos Estados Unidos e sudoeste do Canadá, foram duramente castigadas por uma onda de calor que se estendeu por vários dias. Repare como a América do Norte, como um todo, com temperaturas muito acima dos padrões normais. Esse ano nós também tivemos, por exemplo, em julho, agosto, ondas de calor, que eu não posso citar todas elas, né, através de mapas por causa do tempo da aula, que castigaram o México, que castigaram o sul, sudoeste dos Estados Unidos, batendo todos os recordes de temperatura. Cidades americanas que registraram mais de 40 dias seguidos com temperaturas acima de 40 graus. Tudo bem que essa área sul-sudoeste dos Estados Unidos é quente no verão. O meio oeste, oeste americano, tem áreas desérticas que potencializam o calor, né? Então você tem ali, por exemplo, o Vale da Morte. Nós tivemos ali no Vale da Morte temperaturas agora, nesse último verão, que terminou em setembro, batendo a casa dos 55 graus à sombra. Então existe um padrão muito bem definido. Aqui nós temos as ondas de calor castigar a Argentina. Nesse último verão, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Esse mapa aqui, no caso, é de uma das ondas de calor que atingiram a Argentina nesse último verão 2022/2023. Então, além do verão abrasivo, com uma sequência de dias com temperaturas muito acima da média, mais de 10 graus acima da média, nós tivemos uma seca que provocou a quebra de uma parte considerável da safra de grãos da Argentina. Lembrando que uma das atividades econômicas mais importantes da Argentina está vinculada ao agronegócio, à agricultura empresarial. Então, não só a seca, mas também essas ondas de calor que castigaram a Argentina no último verão, causaram prejuízos de bilhões de dólares à economia argentina, o que tem contribuído, de certa forma, para agravar a crise econômica naquele país. Aqui nós temos também, por exemplo, acabei botando para cima. Aqui nós temos uma outra onda de calor na Sibéria, em julho de 2021. Olha, como estudante, como professor de geografia, a Sibéria tem uma localidade chamada Verkhoyansk, que durante muito tempo, eu não sei se atualmente ainda é, o ponto mais frio do hemisfério norte, com temperaturas de inverno extremamente baixas. Ali em Verkhoyansk já se registrou 66 graus negativos. Mas o que nós tivemos aqui na Sibéria, em julho de 2021, temperaturas acima de 37 graus. Em determinadas áreas, extraoficialmente, a imprensa divulgou que a temperatura ultrapassou a barreira dos 44 graus. Tudo bem, é verão no hemisfério norte? É, mas a Sibéria aqui em cima é cortada pelo Círculo Polar Ártico.
não teria como, né, dentro dos padrões normais climáticos que nós conhecemos, a Sibéria ter registrado temperaturas na casa dos 40 graus durante vários dias. Ah, professor, mas além dessa onda de calor, né, nós tivemos uma seca severa lá na Sibéria que contribuiu para a eclosão de inúmeros incêndios florestais que consumiram uma grande quantidade da taiga siberiana, que é a maior floresta do nosso planeta, e que esses incêndios florestais também contribuem para o aquecimento do ar, potencializando essas ondas de calor. Tudo bem, a gente sabe que indiretamente os incêndios florestais também acabam por contribuir para a elevação da temperatura nas áreas adjacentes. Mas o que nós estamos verificando é que essas ondas de calor estão se tornando frequentes na região siberiana. O que isso significa dizer? Essa área da Sibéria, uma vasta área da Sibéria, é coberta por um solo chamado permafrost. Esse solo, ele possui a água congelada no seu interior. Na medida em que a temperatura vai aumentando, você tem o descongelamento da água do permafrost, e essa água tem contribuído, né? Esse descongelamento, na verdade, tem contribuído para o aumento das emissões de metano que estão aprisionados no solo de permafrost. E nós sabemos que o gás metano é um dos gases do efeito estufa. Se tem estudos, né, que falam que o derretimento do permafrost é como se fosse uma bomba relógio, porque esse derretimento ao longo dos anos vai aumentar a concentração de metano na atmosfera em bilhões de toneladas. E o metano é um gás estufa com potencial de contenção da radiação infravermelha maior do que o CO2, o dióxido de carbono. Então nós temos não só que analisar as causas, como também os efeitos dessas mudanças climáticas geradoras de ondas de calor que vêm castigando as mais diferentes regiões do nosso planeta. Aqui eu vou mostrar a vocês, acabei pulando para cima de novo, onda de calor no sul da Europa, julho de 2023. Não foi das mais severas, né? Mas repare, né? Larissa, 41 graus, Sofia, 40, Bari, 42, Sardenha, 40, Sevilha, 41. Aqui apenas alguns dados, lembrando que essas ondas de calor que vêm atingindo o sul da Europa, elas são comuns no verão, mas o que eu quero que vocês entendam é que essas ondas de calor estão se tornando cada vez mais frequentes, estão ficando mais fortes, o número de dias com temperaturas extremas tem aumentado, não só lá no sul da Europa, como em outras partes do mundo. E isso é extremamente preocupante. Aqui eu quero mostrar a vocês, lá no sul da Ásia, também, Índia, Paquistão e outros países daquela região, castigados, né, por uma forte onda de calor em maio de 2022. Aqui no Paquistão, por exemplo, nós tivemos temperaturas acima dos 48 graus, acima em algumas áreas dos 50 graus, assim como também aqui na Índia, no noroeste da Índia. Ah, professor, vendo o mapa do Paquistão e da Índia nessa posição que separa os dois países, aqui tem o deserto de Tiar, e aqui em cima você tem o trópico de Câncer. Então, essa região que registrou temperaturas extremas na primavera de 2022, é uma região intertropical, onde é comum se formar ondas de calor. Sim, é comum que se formem ondas de calor, inclusive em regiões áridas e semiáridas, no período da primavera e verão. O que eu estou me referindo é que essas ondas de calor têm atingido, né, padrões totalmente fora do comum, fora do normal, com temperaturas extremas. Ano a ano você tem registrado nas mais diferentes regiões do mundo temperaturas extremamente altas, como acontece na Índia,
no Paquistão, enfim, deixando um rastro, né, de prejuízos enormes. Aqui eu quero mostrar a vocês, no dia 12 de junho de 2019, aqui na Groenlândia, nós tivemos temperaturas que em algumas áreas ficaram 20 graus Celsius acima dos padrões normais. Olha só, quase toda a Groenlândia, eu estou me referindo na primavera, não era verão. Maio é primavera no hemisfério norte. Então eu estou me referindo num período primaveril em que a Groenlândia enfrentou, para os padrões daquela região, um calor extremo e fora de época. Então essas temperaturas bem acima dos padrões normais têm contribuído para acelerar o descongelamento, o derretimento das geleiras que se encontram na Groenlândia e também o derretimento das banquisas, que são aquelas camadas de gelo que estão no entorno de parte da ilha da Groenlândia, assim como também acelera todo esse processo de derretimento das geleiras lá do Ártico, do mar glacial ártico. Então, isso também é um problema seríssimo, porque na medida em que a quantidade de água gelada doce ingressa no Oceano Atlântico, isso pode interferir na circulação da MOC. Nós temos uma aula falando sobre isso, que é a esteira, né, formada pelas correntes marinhas quentes e frias, e essas correntes marinhas desempenham um papel importantíssimo na redistribuição do calor e também na formação de chuvas nas mais diferentes regiões do planeta. Então, esse derretimento das geleiras tem um impacto enorme na MOC, assim como as geleiras contidas em terras imersas, ao derreterem, contribuem para a elevação gradativa do nível do mar. Então, o mar está avançando sobre as regiões costeiras das ilhas dos continentes, e há uma previsão, inclusive, de que até o final do século XXI, o mundo poderá ter 300 milhões de pessoas deslocadas, não só pelas mudanças climáticas, assim como também pelo avanço do nível do mar. Lembrando a vocês que são dados científicos, tá? Teses científicas. Aqui nós temos a Antártida. Novembro de 2021. Repare que quase todo o continente da Antártida, ainda na primavera do hemisfério sul, registrou temperaturas bem acima do normal. É bom lembrar que nós estamos na primavera de 2023 e não estão chegando ainda os dados sobre o comportamento da temperatura na Antártida. Mas eu acredito que, em razão de que a Terra está registrando no ano de 2023 temperaturas extremas nas mais diferentes regiões do planeta, e que, de acordo com os cientistas, o ano de 2023 vai ser o ano mais quente até então registrado na história, que o mesmo esteja ocorrendo lá na Antártida. Repare que, em boa parte do continente da Antártida, em plena primavera de 2021, tivemos uma onda de calor. Em 2022 tivemos a quebra de recordes de temperatura máxima na Antártida, na estação de medição chilena e na estação de medição da temperatura argentina. O ano de 2023, fevereiro de 2023, a Antártida registrou no final do mês a menor cobertura de gelo no entorno do continente, ou seja, aquelas banquisas, aquela calota de gelo, aquela camada de gelo que recobre os oceanos. Nós registramos no ano de 2023 o maior recuo das geleiras ou das banquisas oceânicas até então verificado pelo homem. Então esses recordes têm sido quebrados nos últimos anos, configurando aquilo que eu estou falando e, mais uma vez, ratificando. Existe um padrão. Eu estou mostrando a vocês diferentes regiões do planeta, não vou mostrar todas. Não vou falar das ondas de calor que tem castigado a África, das ondas de calor que, por exemplo, tem castigado o Oriente Médio. Estou falando de algumas por causa do tempo que eu tenho para falar sobre o tema. Agora nós vamos ver por que o ano de 2023
está sendo marcado pela quebra de recordes de temperaturas em várias partes do mundo, não só aqui no Brasil, na América do Sul, mas também em várias partes do mundo. Uma das causas é o fenômeno do El Niño, nessa tonalidade escura aqui, águas bem quentes, né? Então, estamos vivenciando, nesse momento, o fenômeno do El Niño, que, por sua vez, já está configurado como Super El Niño, ou seja, um El Niño de forte intensidade, e toda vez que o El Niño se manifesta, nós temos, em boa parte do mundo, a elevação da temperatura média. Então, parte desses recordes quebrados no mundo, né, pode ter uma relação direta ou indireta com o El Niño. Por que eu disse pode? Porque você tem que levar em consideração que o El Niño é um fenômeno sazonal, que ocorre de tempos em tempos. A média aí, que pode ser de 2 em 2, 4 em 4 anos, 5 em 5, 6 em 6, 7 em 7 anos, existe, já tivemos registro de N El Niños, mas em eventos anteriores não tivemos uma sequência de quebra de recordes de temperatura tão grande como estamos registrando no ano de 2023. Aqui nós temos a elevação da temperatura do mar. Então o ano de 2023 também foi marcado pela quebra de recordes da temperatura da água do mar. Repare que o Oceano Pacífico, aqui nós temos as águas quentes do El Niño, Oceano Atlântico, Oceano Índico. Repare a parte que vai do caramelo até o vermelho mais escuro, quanto mais escuro, mais alta a temperatura, né? Ou seja, maior será, né, vamos dizer, a diferença da temperatura registrada para a média até então verificada para a época do ano. Repare que em boa parte, né, das águas oceânicas, a temperatura do mar está bem acima dos padrões normais. Claro que essa elevação da temperatura da água do mar, ela tem relação direta e indireta com o aquecimento global. Ninguém pode negar isso. Porque na medida em que a temperatura do ar atmosférico aumenta, na medida em que a frequência e intensidade das ondas de calor em nosso planeta aumentam, consequentemente você vai ter também elevação gradativa da temperatura da água do mar, com seus impactos no ecossistema marinho e também com seus impactos no processo de aceleração do derretimento das geleiras que se encontram recobrindo partes dos mares glaciais Ártico e Antártico. Aqui nós temos, né, as ondas de calor, né, sendo influenciadas pelas cúpulas de calor ou domo de calor, como é chamado. Já expliquei isso como se forma em outras áreas, em outras aulas, perdão. Mas aqui nós temos um domo de calor se forma quando a pressão atmosférica eleva sobre uma região que está, vamos dizer assim, registrando dias muito quentes. Então, na medida em que a pressão atmosférica aumenta, você tem a formação de um anticiclone ou de um centro de alta pressão atmosférica. E quando você tem a formação de um anticiclone, o que acontece? O ar frio e seco que se encontra aqui em cima, ele passa a exercer um movimento de subsidência. E no momento em que esse ar frio e seco desce, ele comprime o ar quente nas camadas mais baixas da atmosfera que estão sobre a superfície, o que contribui, por sua vez, também para a liberação de mais calor para a atmosfera. Então você vai ter uma sequência de dias quentes, com temperaturas muito elevadas, a quase total ausência de nuvens no céu e, em função disso, uma sequência de vários dias com temperaturas muito elevadas, bem fora dos padrões normais. Então, mostrando aqui que o ar quente ele sobe aqui nas áreas próximas, onde nós temos o centro do domo de calor. Na medida que esse ar quente sobe, ele se resfria. Se esse ar quente é úmido, ao se resfriar, o vapor d'água se condensa, forma nuvens de chuva aqui na periferia do domo de calor, e essas nuvens precipitam. E o ar, ao se resfriar, ele vai descer
seco, porque ele perdeu umidade em função da precipitação. Então ele vai descer frio e seco, gerando a compressão do ar quente na baixa camada da atmosfera, e essa compressão do ar quente vai contribuir para a liberação de mais calor para a atmosfera. Então isso está acontecendo nesse exato momento no Brasil e em algumas outras partes do mundo. Inclusive, moçada, eu estou gravando essa aula aqui, rapaz, vocês não sabem a temperatura que está no quarto, né? Rio de Janeiro, eu moro aqui na capital fluminense, tem feito dias muito quentes. Essa madrugada até choveu um pouco, deu uma amenizada, o tempo amanheceu meio nublado, mas o sol já está de fora e o maçarico está aceso. Aqui nós temos a concentração de CO2 na atmosfera, em maio, aqui saiu um R, não tem nada a ver, maio de 2023, medição feita no vulcão Mauna Loa, que fica lá no Havaí. Por que essa medição é feita no vulcão Mauna Loa? Porque o arquipélago do Havaí está no meio do Pacífico. Então, ali você não tem, vamos dizer, uma interferência representativa das emissões de CO2 dos grandes centros urbanos industriais. Então, repare que pelo gráfico, né, nós temos aqui uma oscilação, né, da concentração de CO2, partículas por milhão, né? Então, nós atingimos em maio de 2023 424 partículas por milhão. Até então, a mais alta concentração de dióxido de carbono registrada na atmosfera. E de acordo com os cientistas, na medida em que você tem a concentração, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, você gera a potencialização, a intensificação do efeito estufa, o que contribui também para a elevação gradual da temperatura do ar atmosférico. Aqui nós temos desmatamento. A cada ano, milhões de hectares de vegetação nativa, florestas tropicais, florestas temperadas, florestas frias, savanas, que nós chamamos aqui de cerrado, são destruídos. Aqui, nesse caso, é uma floresta tropical, floresta amazônica sendo derrubada para dar lugar a projetos agropecuários, pecuária extensiva ou agricultura. Então, na medida em que você reduz a cobertura vegetal do planeta, você gera uma exposição maior da superfície, ação direta dos raios solares, e cientistas já comprovaram que nas áreas desmatadas, lá da Amazônia, por exemplo, a temperatura subiu em até 7 graus e a umidade relativa do ar caiu em até 30%. Então, estudos feitos por cientistas brasileiros que foram posteriormente comprovados por cientistas de outras partes do mundo, inclusive da NASA. Então, nós temos que levar em consideração que o desmatamento também é um dos fatores responsáveis pelas mudanças climáticas em curso no nosso planeta. As autoridades do mundo têm que se ater a esse problema, desenvolver programas, projetos de reflorestamento para induzir o nosso planeta a um ponto de equilíbrio e conter o aumento gradual da temperatura do mundo, né? Como forma de evitar um colapso no nosso planeta que possa, inclusive, colocar em risco a sobrevivência de uma parte representativa da população, além de tantas espécies que estão ameaçadas de extinção. Não é só por causa do desmatamento, mas também por causa, vamos dizer assim, de uma quebra da cadeia alimentar, por causa da elevação da temperatura, por causa das mudanças que se processam no habitat desses animais, dessas espécies, muitas das quais são espécies endêmicas, só são encontradas em determinados nichos ecológicos mundo afora, e nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Aqui nós temos as queimadas potencializam as ondas de calor. Aqui nós temos uma parte, né, do mundo mostrando esses pontos vermelhos, né, são pontos em que os satélites meteorológicos registraram, né, a elevação da temperatura motivada pela queimada feita por produtores rurais, principalmente produtores rurais. Claro que parte dos incêndios são
de causas naturais, mas a grande maioria desses incêndios são provocados pela ação humana. Então, quando você fala em queimada, né, feita pelo homem, né, você tem que lembrar que essas queimadas não estão restritas aqui à América do Sul, América Central, não estão restritas ao continente americano. Se eu colocasse uma imagem do planisfério como um todo, se nós colocarmos as queimadas e os incêndios florestais, eu vou dizer uma coisa, só não acontece lá na Antártida, porque lá não tem floresta. É um continente quase 100% coberto de gelo, e em algumas áreas no verão, né, com o derretimento da geleira superficial, se forma ali aquela vegetação constituída por musgos e líquens, né, há espécies da tundra, né, que florescem em algumas áreas do extremo da Antártida no período do verão. Aqui nós temos as ilhas de calor. Ilhas de calor são microclimas que se formam principalmente nas grandes cidades, onde você pode perceber que a temperatura ela sobe da periferia em direção à área mais edificada. Existe uma aula aí no canal Geogênio, né, falando das ilhas de calor, como se formam, de que forma nós podemos atenuar os efeitos de uma ilha de calor. Como no mundo hoje existem inúmeras metrópoles, a quantidade de ilhas de calor aumentou de forma significativa mundo afora. Então, isso faz com que a sensação térmica das pessoas que vivem nesses grandes centros urbanos, em períodos que estão sendo afetados por ondas de calor, essa sensação térmica ela pode ultrapassar 50 graus. Agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, essa semana, né, em determinadas áreas, sensação térmica de 55 a 59 graus. Quer dizer, eu mesmo vou dizer uma coisa a vocês. Eu pensei que anteontem à noite, eu estava em Campo Grande na segunda-feira, e quando eu saí do colégio, né, tudo bem, o colégio com ar-condicionado, temperatura agradável, eu não estava me sentindo mal. Quando eu comecei a caminhar do colégio até a estação de Campo Grande, é uma caminhada que dá de 8 a 10 minutos, eu comecei a passar mal. Na estação de Campo Grande eu estava com aquela ânsia de vômito, e vinha, né, aquele refluxo, né, ácido, né? Ai, meu Deus do céu. E meu batimento cardíaco muito acelerado. Falei, porra, eu não posso nem pensar em ter um piripaque, pedi até a Deus. Eu tenho a minha esposa muito doente, ela é portadora de ELA, esclerose lateral amiotrópica, eu não posso deixar minha esposa. Meu Deus, pelo amor de Deus, me mantenha aqui até ela partir. Não deixe ela ficar viúva. E vim passando mal no trem, entrei em contato com meu filho mais novo. Ele, pai, eu vou te buscar aí na estação. Vim mantendo contato de Campo Grande até o Meia, uma viagem que dá um pouquinho mais de 1 hora de trem. Então, pô, eu tenho 64 anos. Imagina as outras pessoas mais idosas. Eu não sou hipertenso, não. Nunca tive problema de pressão alta. Mas o calor excessivo me fez passar mal. E sou um cara que não tenho hábitos alimentares de comer coisas que façam mal. Aliás, eu me alimento aquilo que é necessário para matar minha fome. Tomo minhas vitaminas, procuro me hidratar. Falar em hidratar, vamos aqui tomar uma aguinha. Enfim, então essas ilhas de calor, elas acabam contribuindo para que as ondas de calor elas fiquem mais intensas nas grandes cidades. É o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, quebrando recordes de temperatura lá no centro-oeste do Brasil. Então nem se fala, alô rapaziada, se tiver alguém aí da região centro-oeste, se tiver alguém aí do Nordeste, se tiver alguém aí de Minas, São Paulo seguindo o canal, dá um alô aí. Diz aí como é que está o tempo aí. O sul eu sei que está com muita chuva, a temperatura está até agradável lá, né? Tem chovido muito em função do El Niño, enfim. Então eu queria encerrar o nosso encontro mostrando essa imagem apenas para reflexão. Seria a imagem da Terra semelhante ao que é hoje Vênus, né? Um planeta rochoso, sem água, com uma atmosfera extremamente densa, rica em CO2, lembrando que mais de 98% da atmosfera de Vênus é composta por CO2,
e a densidade dessa atmosfera é mais de 100 vezes maior que a densidade da atmosfera terrestre, e o efeito estufa lá faz com que aquele planeta registre temperaturas acima de 450 graus. Vênus era para ser um planeta habitável como a Terra, um planeta com condições de vida semelhantes à da Terra, porque praticamente do tamanho da Terra, tá entendendo? Tem a massa da Terra, e os cientistas procuram estudar o que teria dado errado em Vênus. Inclusive existem teses dizendo que há milhões de anos atrás, bilhões de anos, Vênus tinha oceanos assim como a Terra. Alguma coisa deu errada lá, e não se tem uma comprovação do que teria acontecido com Vênus. Poderia acontecer o mesmo com a Terra? Poderá, e certamente ocorrerá, ou pela ação humana, ou pelo próprio fim do Sol, né? Porque quando o Sol estiver se aproximando do final da sua vida, ele vai crescer, de acordo com as teorias físicas, vai aumentar, né? E vai acabar absorvendo os planetas próximos a essa estrela até o momento que ele explodir e se transformar, talvez, né, numa anã vermelha, numa anã branca, ou seja. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso encontro. Lembrando a vocês e pedindo encarecidamente, deixa o seu like aí, diz se gostou do vídeo, deixa o seu comentário, faz uma sugestão de aula. Eu estou gravando agora nos últimos dias mais aulas vinculadas a essas ondas de calor, porque é o tema atual e é um tema que certamente será cobrado nos concursos no ano de 2024, e vocês que já estão se preparando para isso, fiquem ligados, e o canal Geogênio vai se transformando numa ferramenta, numa plataforma de apoio para aqueles alunos que estão se preparando para os vestibulares, concursos militares, escolas técnicas e também para concursos públicos que, porventura, caiam a disciplina da geografia. Valeu, moçada! Um bom feriado para vocês, um beijão no coração, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!